Fala galera, boa tarde a todos. Segunda-feira, dia 21 de julho de 2025. No Esporte Cultura de hoje, o Paysandu venceu o líder da competição com direito à lei do ex e vitória de virada fora de casa. O Leão no terceiro empate seguido na segundona. Se a gente querer ir para a Série A, não pode nem empatar nem perder o jogo. E tem Série D. O Águia fez o dever de casa, goleou e está de volta ao G4 do grupo. Isso e muito mais agora no Esporte Cultura. Interaja com a gente, participe do Esporte Cultura conosco no nosso número de WhatsApp que está aparecendo aí na tela, também no QR Code que está aparecendo no topo da sua televisão, beleza? O Esporte Cultura com Guzo Neto. Boa tarde, Guzo. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Valmir. Boa tarde a você aí de casa. Prazer estar aqui novamente. E ao Valmir Rodrigues. Boa tarde, Prazer Valmir. todo meu, começando a semana, falando de coisa boa. Só tem coisa boa aí, né? Exatamente. A gente começa o programa de hoje falando sobre o Paysandu. Com roteiro de cinema, venceu o Coritiba fora de casa em uma goleada que tirou a equipe da zona de rebaixamento. Bora conferir como foi na reportagem. O Paysandu goleou a equipe do Coritiba por 5-2, como falou anteriormente. Daqui a pouco te roda a reportagem. Antes disso, Guzo, vitória surpreendente do Paysandu fora de casa, mas já você comenta que agora a gente já está com o VT aí para rolar da vitória do Paysandu contra o Coritiba 5-2 na reportagem da Jordana Krumpanzer. O roteirista do Mundial de Clubes ficou desempregado e resolveu trabalhar na Série B. Nem mais o otimista dos torcedores colores estavam dando a goleada que o Papão aplicou no Coxa neste sábado. Vou falar aqui o que eu falei pro Moza depois do jogo. O Coritiba tem uma grande equipe. Às vezes não é jogo para um jogo desse, não é jogo para 5-2 às vezes, né? Um jogo poderia ter um placar mais apertado, mas a nossa equipe foi eficiente quando teve as chances. Estou bem, mas isso aí não desqualifica o trabalho do Moza de maneira alguma, nem que nem a campanha que o Coritiba vem fazendo. Acho que só vem a valorizar o que a gente estava fazendo no campeonato. Sem tomar conhecimento do líder do campeonato, o Couto Pereira descobriu o significado de caldeirão fervendo. Aos 25 minutos, o camisa 10 do Coritiba abriu o placar em cobrança de falta e contou com o desvio do zagueiro Alves Celeste Maurício Antônio. Mas o Papão tratou de responder. Um minuto depois, com o Garcês mandando uma bomba para o gol alviverde, o time que carrega a virada no seu hino continuou com a resposta imediata. Dessa vez, Heverson levantou a bola na área para um cabeceio indefensável de Diogo Oliveira. E um raio cai sim no mesmo lugar. Do mesmo jeito, Diogo Oliveira ampliou o placar. 3-1 Papão. Eu sabia que a gente tinha condição de fazer um grande jogo. Confio em todo mundo, cara. Todo mundo está treinando lá, está se dedicando. Então a gente não precisa ficar inventando, improvisando. A gente confia em todos que estão lá. Eu acho que a atuação do Maurício foi uma prova disso. Jogou 90 minutos, um cara que não jogava desde que eu tinha chegado. Ele chegou cheio, estava no DM. Não tinha jogado nem um minuto comigo, jogou 90, aí, 100 e poucos minutos teve o jogo aí. Com excelência. Então, todo mundo que entrou do banco ajudou também. Então, acho que foi muito bacana esse jogo para a gente fortalecer o nosso elenco, fortalecer o grupo e eles saberem que todos são importantes. Na volta do intervalo, restava ao Coritiba reagir. Anderson Leite tacou a mão na pelota. Pênalti para o Coxa, convertido por Josué. E foi aí, meus amigos, que o Bayern de Munique resolveu entrar em campo. Pênalti de novo, seu juiz. Neymarlon guardou no fundo da rede. E a lei do ex foi implacável com o Coritiba. Garcês passou pela marcação e tratou de sacramentar o amasso bicolor. A estratégia é entender a grandeza do jogo, né? E fazer um jogo grande, né? A estratégia foi a gente não vir aqui e jogar simplesmente se acovardando, com medo de jogar, né? Sabendo da campanha, né? Como eu falei, gente, a campanha do Coritiba é muito melhor que a nossa. Só que hoje a gente tem a condição de jogar o Coritiba hoje. Como? Correndo pra caramba, correndo mais que eles, tentando ganhar a maioria das disputas, né? A maioria dos duelos. Fim de papo, 5-2 com o Paysandu soberano. E o Couto Pereira virando baile. A Curuzu vai virar baile. A Curuzu vai virar baile. Primeira vitória do Paysandu fora de casa na Série B. Também foi a primeira derrota que o Coritiba sofreu na história dos campeonatos brasileiros, levando 5 gols no Couto Pereira. E, além disso, pela primeira vez desde a segunda rodada da Série B, o Paysandu termina uma rodada fora da zona de rebaixamento. São algumas informações que dão uma dimensão do tamanho da vitória que o Paysandu conquistou
5-2 contra o Coritiba, Guzo. Matheus, a gente vê, né, nos grandes portais, em todos os anúncios, que o resultado foi heróico, né? É um resultado histórico que o Paysandu conseguiu. Parece que o Couto Pereira, né, da última vez que o Curitiba tinha levado 5 Era gols, outro nome. era Belfort Duarte. Sim. Então, é um feito realmente histórico que o Paysandu conseguiu e num momento que o Paysandu precisava disso. O Paysandu precisava reforçar essa evolução que ele teve com o novo técnico, né? O Paysandu, ele vinha definhando, né, com o Luizinho e a partir do momento, né, surpreendentemente, ele consegue novas vitórias, consegue evoluir, né, no campeonato, consegue mudar até a sua própria perspectiva, né, que, como a gente disse uma vez passada, o Paysandu aparentemente não tinha mais nenhum tipo de reação. E essa reação veio e esse resultado veio a coroar tudo aquilo que vem sendo construído pelo Paysandu. Foi dito aqui pela produção, desde 1949 o Coritiba não sofria 5 gols lá no Couto Pereira, que nem tinha esse nome na época. Vitória enorme do Paysandu, Valmir, e surpreendente pelo que foi o placar e também pelas perspectivas, mas não tanto pelo que foi o jogo. Mas assim, a gente esperava um jogo bem aberto, como a gente falou aqui na semana passada, porque era um jogo que o mandante poderia se impor e o visitante, no caso do Paysandu, teria que tomar uma providência, porque todo mundo que estava na zona com ele, de rebaixamento, também estava pontuando. Então ele não poderia ficar parado. E aí nós tivemos um jogo franco, um jogo aberto, com as duas equipes sempre procurando o gol. Interessante, né? O Paysandu fez 5 gols, mas o goleiro arrigou. Fez uma defesa, né? Porque as bolas praticamente entraram. E no scout, você vai ver que o Coritiba, ele finalizou 20 vezes. Somente 4 na direção do gol. Ou seja, o Coritiba termina a partida com uma posse de bola assim de 65 a 35 para o Paysandu. 34 para ser mais preciso. Como um time que só tem 34% de posse de bola, consegue fazer 5 gols num jogo tão grandioso. É a máxima do Claudinei Oliveira. Vocês ficam com a bola, a gente fica com os 3 pontos. E agora ficou com os 3 pontos, ficou com a goleada, ficou com esse jogo histórico e com um detalhe, né? Com todas as dúvidas em cima do Marcelo de Lima Henrique, ele fez uma arbitragem boa, sem problema nenhum. Exatamente. Outras informações sobre a vitória, o Coritiba não perdia 9 jogos na Série B do Campeonato Brasileiro. Foi a primeira vitória do Paysandu lá contra o Coritiba. No estado do Paraná todo. O Paysandu não havia vencido nos estados da federação. O que faltava era o estado do Paraná. Foi exatamente no sábado. E outro detalhe é que o Coritiba havia perdido apenas um jogo no Couto Pereira na Série B para o Goiás. E a outra derrota havia sido contra o Londrina. Londrina que até então era treinado pelo Claudinei Oliveira. Matheus, e o goleiro também, o Morisco, né, ele ia bater o recorde se no primeiro tempo não tomasse um gol. Exatamente. Tomou 3 no primeiro, só no primeiro no tempo. segundo. Queria só destacar também, a gente está vendo os gols aí, e eu quero falar do 5º gol, porque o 5º gol, esse é o primeiro, né? Que ele luta pela olha, ele não desiste, ele luta pela bola, o zagueiro não vê ele chegando, depois o zagueiro reclama de todo o time porque ele entregou a bola, o zagueiro fica reclamando. Mas assim, o último gol é um gol de todo o esforço do Maurício Garcês, porque ele pega a bola muito aqui no campo de defesa, bem na intermediária, e ele tem, aos 41 minutos do segundo tempo, o fôlego que teve. Quando o Coritiba tenta se defender do Maurício, ele defende com 3. E quando o Maurício para entre a grande e a pequena área, o Coritiba já está com 6 ali. E ele tem uma solução, uma tomada de decisão das mais felizes, que é fazer o corte, quando todo mundo pudesse que ele fosse passar a bola para o Vargas, que estava ali em condição, ele dá aquele chute feliz. E foi um dos melhores gols da Série B até agora, fechando essa goleada maravilhosa. Um outro detalhe é que o Coritiba na Série B havia sofrido 6 gols no campeonato. Sofreu 5 agora contra o Paysandu e, como foi destacado pela Jordana logo no início da reportagem, 2 gols do Diogo Oliveira, 2 gols do Garcês, ex-jogadores do Coritiba, inclusive. Aliás, um inferno para os times de Coritiba, porque o Coxa pega de 5-2 e o Volta Redonda meteu 3-2 no Furacão, né? Exatamente. Aliás, sobre os resultados da rodada, a gente vai acompanhar agora quais foram os placares das 17ª rodada da Série B. O Goiás assumiu a liderança após vencer o Cuiabá por 3-1, inclusive com gol do Edir Garcia, tá? O Coritiba vem logo em seguida com 33 pontos e o Novo Horizontino segue firme no 3º lugar com 31 pontos e o G4 está sendo fechado pela Chapecoense. Daqui a pouco a gente vai mostrar a tabela, tá? Esses foram os resultados da Série B. O Operário empatou por 1-1
contra o CRB. O Remo ficou no empate por 1-1 contra o Novo Horizontino. O Criciúma, com gol do Nicolas, venceu o Atlético Goianiense por 1-0. O Atlético venceu de novo agora a Ferroviária por 2-1. Detalhe, se a gente for fazer uma classificação da Série B nas últimas 6 rodadas, ou seja, desde quando o Claudinei chegou, apenas um time fez mais pontos que o Paysandu na Série B, que é justamente o Atlético. Outro detalhe do Atlético, o único time que não empatou ainda no campeonato. São 7 vitórias e 10 derrotas. O Goiás venceu o Cuiabá por 3-1, como destaquei, com o gol de Gigaci, o terceiro gol da equipe goiana. O Paysandu goleou o Coritiba por 5-2. O Avaí ficou no empate por 1-1 com o Vila Nova. O Volta Redonda venceu o Atlético Paranaense de virada por 3-2. E o Amazonas venceu o Botafogo por 3-0, resultado que fez com que o Paysandu ficasse fora da zona. E a Chapecoense ganhou do América Mineiro por 1-0 e esse resultado fez com que o Remo seguisse fora do G4. Agora a gente vai colocar aí a tabela de classificação da Série B ao final da 17ª rodada. O Goiás lidera com 36 pontos, seguido pelo Coritiba com 33 pontos, o Novo Horizontino com 31, a Chapecoense com 26 e o Remo em quinto lugar com 26 pontos também. A Chapecoense fica na frente pelo número de vitórias, que é o primeiro critério de desempate. A Chapecoense tem 8 vitórias, o Remo tem 6. O Paysandu é o primeiro time agora fora da zona de rebaixamento. O Paysandu soma 18 pontos na tabela de classificação. Quem abre a zona de rebaixamento é a Ferroviária com a mesma pontuação, mas com menos saldo de gols, seguido pelo Volta Redonda, Botafogo de São Paulo e o Amazonas, que é o lanterna da competição. Mas olha só como está equilibrado. E o torcedor do Remo fica perguntando, será que o português correto não foi aquele técnico que foi lá para o Atlético? Mandaram né? Outro para a gente, porque lá é o Rui Duarte, né, que é o português também. Exatamente, o Atlético já está na 13ª colocação. Já botou a cabeça para fora ali, né? Exatamente, assim ficou a tabela da Série B ao final da 17ª rodada. Guzo. Matheus, eu destaco, né, o Novo Horizontino e a Chapecoense em terceiro e quarto lugar, os dois últimos jogos do Clube do Remo, que não conseguiu o resultado vitória, né, apesar do resultado da Chapecoense ter sido heróico com um gol no final, mas se o Remo pudesse vencer os dois jogos, olha onde ele estaria agora no campeonato. E vai ter esse jogo contra o Avaí, que é um jogo também de novo de 6 pontos. O Remo ficou com 2 jogos dentro de casa, mas veja, ficou contra a Chapecoense, né? Ele não conseguiu a vitória, e depois ele vai jogar contra esse Avaí aí, que está com 25 pontos também. Então não dá para desperdiçar pontos com os seus concorrentes direto, sobretudo quando você tem a vantagem de jogar em casa. E precisa vencer, né? Porque empatar também, está empatando muito, a gente ainda vai falar sobre isso. O Remo tem quantos empates? Você falou que empatou muito, mas tem quantos empates? A gente vai acompanhar no segundo bloco. Eu acho que eu estou querendo... No segundo bloco, você vai dar essa informação aí. Agora falando da Série D, o Águia goleou a Independência do Acre por 4-1, tomando a vaga do rival no G4 a uma rodada do fim da primeira fase. Os gols da partida saíram todos no segundo tempo. Aos 6 minutos, Daniel GTA converteu o pênalti sofrido por ele mesmo e abriu o placar. Aos 13, Romarinho ampliou. Aos 25, a Independência diminuiu com Juan Douglas cobrando pênalti também. 3 minutos depois, o Debu cobrou uma falta e surpreendeu o goleiro Tião, 3-1. E também, já nos acréscimos do segundo tempo, o Debu, novamente, aliás, um golaço do Debu, tá? O quarto gol garantiu a vitória do Águia. Com o resultado, o Azulão chega à terceira colocação com 19 pontos, um a mais que o Trem, que caiu 2 posições e agora fica no quinto lugar, que o Trem não tá, que o Independência, que agora está na quinta colocação. Esse foi o gol marcado pelo Debu, já nos acréscimos do segundo tempo, ó, de cobertura para vencer o goleiro Tião. Vitória muito importante do Águia, que estava 4 rodadas sem vencer na Série D do Campeonato Brasileiro. Dependia só de si para conseguir a classificação para a segunda fase. Já fez a primeira parte do dever na Série D. Venceu o concorrente direto, o Independência, Guzo. E essa vitória do Águia, né, vem também para animar melhorar o ânimo, né, do Águia, porque a última partida, a meu ver, foi muito dolorosa. A partida fora de casa em que o Águia abre, né, ele vira o jogo, né, estava 2-0, o Águia vira o jogo para 3-2 e toma aquele gol no finalzinho que o torcedor do Águia com certeza disse para si mesmo, né, se o Axel Lopes estivesse aí, com certeza, a gente não tomaria esse gol. Só para explicar como está a situação agora, o Manauara assumiu a classificação, a liderança com 26 pontos, a Tuna está na segunda posição com 24, daqui a pouco a gente fala da Tuna. O Manaus está na terceira colocação com 20 pontos, o Águia em quarto lugar com 19 pontos.
Em quinto, o Trem, com 18 pontos. E em sexto, Independência, com 18 pontos. E em sétimo lugar, o Gás, com 14. O Águia joga na última rodada contra o Gás, que não tem mais chances de classificação. Valmir, jogo fora de casa. Pois é, mas tem o Independência, Trem e Águia. Tem aí, e ainda o próprio Manaus tem, digamos, 2 vagas para 4. Exato. 2 vagas para 4 concorrentes. Manaus e Águia estão no G4. Agora, não podemos esquecer que o Independência, mesmo sendo derrotado, ainda está ali tentando alguma coisa, né? E a última rodada é que vai reservar as emoções. Ainda falando de Série D, mesmo classificada, a Tuna perdeu por 2-1 para o Trem pelo último sábado, na penúltima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A Locomotiva abriu o placar com o Jonas aos 37 minutos do primeiro tempo. O Ronald empatou aos 35 do segundo tempo. Mas, no fim da partida, Aleilson, ele mesmo, Aleilson de cabeça, garantiu a vitória do Ronald, Trem. né? Esse é o gol marcado pelo Ronald, ó, já aos 35 minutos do segundo tempo, e aí numa cobrança de escanteio, já na reta final, a 48 do segundo tempo, o Aleilson subiu sozinho na pequena área e garantiu a vitória para o Trem. Esse jogo aí foi no município de Santana, que fica bem ao lado de Macapá, né, que um estádio foi reformado, por isso o estádio Augusto Antunes. O gramado tá bom, né? Simpático o estádio, também achei. O resultado deixou a Tuna com 24 pontos, sendo ultrapassada pelo Manauara, que venceu na rodada e assumiu a ponta do grupo A1. Já o Trem agora soma 19 pontos e subiu 2 posições na tabela, ficando na 4ª colocação dentro da zona de classificação para a próxima fase da competição. Só um detalhe, uma correção, tá? O Trem está em 5º, 4º lugar é o Águia e o Manaus ocupa a 3ª posição. A derrota, assim, a Tuna já está classificada e de qualquer forma vai decidir o segundo jogo do mata-mata em Belém. Contra quem? Só que mudou o adversário agora. Se a Série D, a primeira fase terminasse agora, a Tuna enfrentaria o Sampaio Correia na primeira fase do mata-mata. Mas a Tuna tem o último jogo ainda contra quem aqui na última rodada? Contra o Maitá. Tem o Maitá, né? O Maitá que está ali fora de combate, vem para cá para cumprir tabela. A Tuna pode chegar aí, nesse caso, a 27 pontos e torcer, ficar secando o Manauara para que não vença o seu adversário. Exatamente. Entre pegar o Iguatu e o Sampaio Correia, né? Há uma diferença, não só de investimento, mais robusto, né? Um time mais... Exatamente. Tem torcida, né? Um time que impõe respeito. Agora a gente fala sobre a Série A2 do Campeonato Paraense, porque neste final de semana ocorreram os jogos de ida da semifinal da competição. No sábado, no Complexo Esportivo de Castanhal, o São Raimundo venceu o Canaã por 2-1 e o Pantera vai para o duelo de volta com a vantagem de jogar pelo empate. E no domingo, no campo do Seju, o Amazônia venceu o Urumajó por 4-3. O Iraquitã abriu 4-1 no placar, mas o Urumajó reagiu, marcou 2 gols na reta final da partida, que terminou 4-3 para a equipe do Amazônia, que tem vontade de jogar pelo empate na partida de volta. Esses gols que vocês estão acompanhando aí são a vitória do São Raimundo contra o Canaã, vitória por 2-1. As equipes voltam a se enfrentar neste final de semana. São Raimundo e Amazônia corresponderam ao favoritismo, Guzo? Acredito que sim, né? Principalmente o São Raimundo, que saudade de ver, né? O São Raimundo de volta numa o próprio elite. Amazônia, que é time também de Santarém, né? Exatamente, são 2 times santarenos que voltam, teoricamente, tem uma grande possibilidade de representar novamente essa região tão querida na série, na primeira, né? Vamos dizer, primeira divisão do Campeonato Poderemos Paraense. ter 3 equipes, né? Porque o Tapajós está garantido, o São Raimundo está caminhando, o próprio Amazônia também. Aliás, os 3 de Santarém, porque o Amazônia nasceu em Amazônia ou Amazonas? Amazônia. Amazônia. Nasceu em Santarém, mas foi criado em Marituba, né? Então ele está mais ou menos para cá, na região metropolitana. Mas teríamos, eu acho que depois de uns 7 ou 8 anos, não tenho essa precisão, 3 times de Santarém da divisão de elite. E detalhe, o gol do São Raimundo marcado aos 51 minutos do segundo tempo, o gol da vitória do Pantera contra o Canaã. Agora vamos ver o que está viralizando nas redes sociais depois dessa rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Roda o primeiro meme. Mamãe, posso dormir com você hoje? O Coritiba, estou com medo do bicho-papão. E a torcida do Paysandu, inclusive, marcou presença massiva lá no Couto Pereira. Roda o segundo meme. Expectativa da torcida do Remo após contratar um técnico português. Aquele lá era o Bruno Mars. Bruno Mars, exatamente. Esse é o Naldo, mais famoso que o Bruno. Essa é a realidade. Muito bom meme, tá? Roda o terceiro.
foi Palmeiras e feliz da vida com a vitória do Paysandu contra o Curitiba. O Paysandu volta a jogar na segunda-feira contra o Atlético na Curuzu. Tem mais meme? São só esses memes mesmo. Eu queria saber o que deixaram o Epaminondas pilotar aquele negócio, aquele aparador de... Tem carteira para isso? Pois é, né? Vamos checar aí. Ele próprio está se incriminando, né? Final desse primeiro tempo aqui no Esporte Cultura. Na volta a gente fala sobre o Clube do Remo e muito mais. Não sai daí. Estamos de volta com o Esporte Cultura. Antes da gente falar sobre o Remo, queria reforçar aqui a participação de você, telespectador, com o programa Esporte Cultura. Basta colocar a câmera do seu celular lá no QR Code para interagir conosco, beleza? Agora a gente fala sobre o Clube do Remo, que empatou mais uma na Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo com o terceiro empate consecutivo, dessa vez dentro de casa, o time azulino segue perto do G4 e tem mais uma partida com a presença da torcida. Bora conferir na reportagem. O Remo soma 3 empates seguidos na Série B. Inclusive, no campeonato, é o resultado mais comum da equipe. O Leão soma 6 vitórias, 8 empates e 3 derrotas. Nenhuma equipe teve mais igualdades no placar do que os azulinos. Olhamos, mas acreditamos muito, quer o grupo, quer em comissão, estamos todos muito juntos e unidos naquilo que é um objetivo comum, que é terminar. Isto só termina daqui a 20 jogos, não termina hoje, portanto, até lá muita coisa vai correr. Mas no final, eu já disse isto, nós vamos festejar o acesso. Alguns empates tiveram sabor de vitória. Contra o Criciúma, Botafogo e Chapecoense, o Remo arrancou 1 ponto com gols nos finais das partidas. Outros nem tanto. Diante da Ferroviária e Atlético Goianiense, os azulinos sofreram gols nos acréscimos. O Remo vai tentar mudar essa rotina nesta quinta-feira, quando encara o Avaí às 9h35 da noite no Mangueirão pela 18ª rodada da Série B. O confronto é direto por uma vaga no G4 da competição. O Leão está em 5º lugar com 26 pontos, enquanto que os catarinenses ocupam a 7ª colocação com 25. É a segunda partida das 3 que o Leão enfrenta adversários os quais lutam pelo acesso. Vamos enfrentar um time que é forte também, mas se a gente quer ir para a Série A, não pode nem empatar nem perder o jogo, tem que ganhar. São 3 pontos importantes para nós. Vamos a trabalhar esta semana 7 dias para chegar bem no jogo e conseguir essa vitória que é importante para nós. Curiosamente, o Avaí também é um dos times que mais empatou na Série B. São 7 empates da equipe catarinense na competição, vai jogar contra esse Remo. Às vezes eu penso que a gente normaliza muito os empates dos times que a gente acompanha aqui, principalmente os empates fora de casa. Nem todos os empates fora de casa, por exemplo, são bons. O Remo, por exemplo, empatou quase metade dos jogos na Série B. Está lá no bolo, mas hoje, por exemplo, o número de vitórias é que deixa o Remo fora do G4. Exato. O Remo tem 6 vitórias. Eu falava do Atlético, por exemplo. O Atlético hoje está no meio de tabela, mas tem mais vitórias que o Remo no campeonato. E agora o Remo encara o Avaí, jogo que vai fechar a rodada, a 18ª rodada da Série B, tentando sair dessa sequência de empates. Esse cheiro de empate tem que ser disperso no Baianão, tem que ser disperso, porque os empates estão prejudicando, esse inclusive foi o motivo da reportagem, e essa falta dos 3 pontos, como você disse, está atrapalhando inclusive o bom andamento do que o Remo vinha fazendo no campeonato. Acho que no início do campeonato não se acreditava que o Remo chegasse aonde ele está hoje, por exemplo, numa parte de cima da tabela brigando pelo G4. Durante o campeonato, o Remo foi se provando e foi mostrando que ele tinha condições de chegar ali. E acho que ele tem totais condições de modificar essa previsão negativa que ele está tendo, essa tendência que ele está tendo. Basta os jogadores entenderem que precisam também fazer a sua parte contribuindo. Era um outro tipo de perfil, Daniel Paulista, um pouco mais defensivo. Hoje o perfil é outro, mas se todo mundo se esforçar, se todo mundo lutar, porque a última partida ficou muito claro para mim, pelo menos, algumas coisas. Por exemplo, o Cantilho, que falou agora na reportagem, ele deveu bastante, na minha opinião, na marcação, na luta. Acho que ele teve pouquíssimas roubadas de bola. Eu acho que o meio de campo do Remo tem que ser um pouco mais pegador,
principalmente quando perder a bola, né, ele precisa já atacar o portador da bola, precisa recuperar essa bola de uma maneira mais ágil e eficiente para que se consiga chegar no resultado, que era uma característica do Remo anterior e essa se perdeu nos atuais jogos. Inclusive, com o treinador Antônio Oliveira, o Remo perdeu para o Paysandu no Clássico, depois ganhou do Atlético por 2-1, inclusive a única vitória do Remo no comando técnico do Antônio Oliveira. E aí já vem a sequência de empates. Empatou por 0-0 contra o Cuiabá, empatou na sequência 1-1 contra a Chapecoense e agora empatou por 1-1 contra o Novo Horizontino. Encara o Avaí e encerra o primeiro turno, Valmir, contra outro concorrente direto, o Goiás. O Remo só tem tido concorrente direto, né? A Chapecoense, o Avaí que vem agora, mas o Cuiabá também dentro de Belém. Mas eu continuo considerando o seguinte, embora muita gente esteja criticando demais o comando técnico do Clube do Remo, acho que até o final do primeiro turno, acho que a gente pode fazer uma cobrança mais contundente, só que o torcedor do Clube do Remo, ele estava acostumado com aquele Remo lá do Daniel Paulista, né? Um Remo, digamos assim, mais ofensivo, um time que tomava mais iniciativa para o jogo, mas eu costumo olhar o copo cheio, né? Tem o copo meio seco ou meio cheio. Acho que ele está meio cheio, porque o Remo vem terceiro, quarto, quinto, ao longo dessas 17, né, rodadas aí. Se ele tivesse primeiro, segundo e agora quarto, quinto, tudo bem. Mas com todos os problemas, com o Marcelo Rangel sendo herói do jogo em praticamente todos, o Remo está lá. E hoje ele continua, na minha opinião, sendo um dos times considerados para continuar ali no G4. Inclusive, falando do Marcelo Rangel, o Giovanni manda uma interação aqui para a gente, dizendo o seguinte: esse time deve muito ao Marcelo Rangel desde o ano passado, pois todo jogo ele se destaca, agora a defesa é ruim, vai cair posição. O quanto o Marcelo Rangel tem sido importante para o Remo nessa campanha, Guzo? Nossa, é o jogador mais, na minha opinião, o jogador mais importante do Remo. Depois vem o Pedro Rocha, né? Mas o Marcelo Rangel é importantíssimo. Ele decide partidas, né? Decidiu várias partidas, esses empates poderiam ter sido muito mais difíceis de se chegar se não fossem as defesas do Marcelo Rangel evitando uma ampliação do placar. Então, o Marcelo Rangel é fundamental para a equipe do Remo. O empate do Remo com o Cuiabá em Belém do Mangueirão, ele fez um milagre no segundo tempo aí. Agora, a TV Cultura está mostrando aqui, está dando, diga assim, um momento nostálgico. O Felipe Viseu fazendo um gol com a camisa do Remo, e foi logo no momento estreia, né? Momento histórico. De lá para cá, o negócio, o bicho pegou, né? Foi o primeiro gol do Remo na Série B e até então o único dele no campeonato. A jovem atleta Isa Matos, de 14 anos, foi convocada para integrar a Seleção Brasileira Feminina Sub-15. O anúncio ocorreu na última quinta-feira, dia 17, através da Confederação Brasileira de Futebol. A zagueira natural de Belém atualmente atua nas categorias de base do Corinthians e vai passar por um período de treinamento entre os dias 19 e 27 de julho, em Bragança Paulista, em São Paulo. Isa está entre as 28 atletas chamadas para a preparação voltada à Conmebol Liga Evolução, que ocorrerá nos dias 24 de setembro a 5 de outubro, no Paraguai. Antes de chegar à equipe paulista, Isa passou pelo programa Forças no Esporte. Em Belém, o projeto é destinado ao atendimento de crianças, adolescentes e jovens de 6 aos 18 anos em situação de vulnerabilidade social e conta com o apoio da Marinha, Exército e Aeronáutica. Muito bacana a história da Isa, a gente espera que ela tenha muito êxito no decorrer da carreira dela e a gente vai acompanhar aqui de perto, Valmir. Sim, sem dúvida, né? Porque a inclusão, sobretudo, e quando você acha o caminho através do esporte, isso é muito legal. E ela brilhando agora, está aí, a Isa, convocada, esse é motivo de orgulho e que a gente... E isso aí é um espelho para outras pessoas também, isso é muito legal. Matheus, um passarinho me contou que parece que ela nasceu, criada no Bengui, né? Pô, legal. Imagina só ela vendo o Mangueirão desde criança, né? E agora da seleção brasileira podendo um dia jogar nesse palco sagrado, né? Que orgulho para a família, que orgulho para os paraenses. A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei encerrou a campanha na primeira fase da Liga das Nações com mais uma vitória.
Na madrugada de domingo, na arena de Chiba, no Japão, a equipe de Bernardinho derrotou a Alemanha por 3-1, confirmando a liderança da competição. Como já estava com a classificação para a fase final garantida, o Brasil poupou alguns titulares no confronto. Com a partida, a seleção terminou a primeira fase da Liga das Nações de Vôlei na liderança isolada da competição, com 32 pontos conquistados. Nas quartas de final, o Brasil enfrentará a China no dia 30 de julho, às 8 horas da manhã. Agora a gente traz os resultados dos principais jogos da Série A do final de semana. Sábado foi noite de clássico majestoso no Morumbi e o São Paulo venceu o Corinthians por 2-0, com 2 gols marcados por Luciano, também conhecido como Luciano Ronaldo. Luciano que é carrasco, inclusive, do Corinthians. E ontem, o líder Cruzeiro goleou o Juventude por 4-0 no Mineirão, com gols de Eduardo, Christian e 2 gols do Gabigol. Cruzeiro, líder do Campeonato Brasileiro. No Allianz Parque, o Palmeiras venceu o Atlético Mineiro por 3-2. Os gols do Verdão foram marcados por Lucas Evangelista, Maurício e o Júnior Alonso contra. E o Galo fez 2 gols com o Hulk, inclusive 2 gols de falta. E para fechar o domingo, Fla-Flu no Maracanã, e o Flamengo levou a melhor com Pedro marcando o gol do Flamengo aos 40 minutos do segundo tempo, depois de dias, semanas polêmicas envolvendo o nome do Pedro. Ele voltou e garantiu a vitória contra o rival. Jesus é o suficiente. Jesus é o suficiente na camisa que ele estava vestindo. Sem treta com ele e com o Felipe Luiz, está tudo em casa, né? Aparentemente. Porque o Felipe Luiz, olha, quando você quiser, eu também quero. Eu vou te abraçar, eu vou chegar contigo, eu quero te dar moral. Agora você precisa querer. Parece que ele voltou a querer, né? Exatamente. Destaque, Guzo, da rodada aí, Cruzeiro líder, São Paulo conseguiu vitória no Clássico. Acho que o Cruzeiro líder com 2 gols do Gabriel Barbosa, né, mostram também que os centroavantes que o Flamengo tinha, né, continuam rendendo. O Pedro não jogou a última partida, muitos dizem que o Flamengo não conseguiu um resultado melhor porque ele não jogou. E o Gabriel Barbosa participando no Cruzeiro, voltando talvez aos velhos tempos que tinha no Flamengo e no Santos. Antes de encerrar o Esporte Cultura, mandar um abraço aqui para o Anderson, lá de Cidade Nova, que mandou um alô para a Jordana, dizendo que está com saudade dela. A gente também. Guzo, obrigado pela participação no Esporte Cultura. Obrigado, Valmir, a todos que nos acompanharam até agora. Você fica com Sem Censura Pará. Tchau.